gente, voltando. Agora a gente vai para o capítulo 1 do livro, tá? O tema é o sofrimento, capítulo 1. Aqui eu vou pedir para vocês ficarem de olhos fechados, porque é linda essa parte aqui, tá? É uma introdução ao capítulo, tá? Para vocês poderem assimilar gostoso, tá? A primeira é: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Esse é o Upanishads. O outro é: sente-se sozinho em silêncio, baixe a cabeça, feche os olhos, respire pausadamente e imagine que está contemplando o interior de seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para seu coração. Quando expirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Isso é do Gregório do Sinai, Mosteiro de Montes Atos, século XIV. Ok, gente. Linda essa parte. Esse é o introdutório antes do capítulo. Então, começando aqui, o homem e o sofrimento. O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento. Por que será? Porque a gente tem como natureza a felicidade, concorda? Né? Então, qualquer um de nós não gosta, né, de estar no período de sofrimento, apesar de compreendermos, né, nós da doutrina compreendemos o porquê do sofrimento, mas a gente tem a natureza, né, de buscar estar longe dele, né? Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Resposta ancestral para o sofrimento. Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. O sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino. Isso muito por conta de antecedentes religiosos, né? Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, com despeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento na Terra. Então, a Joana vai lá na mitologia, né, dizer disso aí. Aí eu lembrei que eu assisti o primeiro capítulo, aliás, quando posso, eu assisto, daquela novela Gênesis, né? E lá mostra o primeiro capítulo, a questão, para nós, mitológica, que é a questão da história do Adão e Eva, né? Então, é bem isso. Lá ficou bem claro, né? Pelo menos na versão da novela, né? Bem claro, tipo assim, uma punição, né? Por ter feito determinado gesto lá, né? Então, isso fica na nossa questão arquetípica até, e é isso mais ou menos que a Joana está querendo trazer para nós. Então, e isso que a gente tem como pano de fundo, né, do nosso inconsciente coletivo, inclusive, né, contrapõe com o imediatismo, né, nosso. Imediatista interessa ali o hoje, sem visão do porvir. Quer dizer, eu quero hoje estar bem hoje, né? Os métodos, tá? Como é que foram esses métodos construídos mediante a história? Diversas escolas filosóficas e doutrinas religiosas, de alguma forma concordes com essas absurdas conceituações, estabeleceram métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão desde as mais bárbaras flagelações, cilícios, holocaustos, promessas e oferendas, ao ascetismo, mais exacerbado, procurando negar o mundo e odiá-lo, a fim de acalmarem e agradarem aos deuses ou a Deus. Então, assim, nossa, o cilício, né, é uma túnica, um cinto ou cordão de crina que se traz sobre a pele para mortificação ou penitência, né? O segundo é o holocausto, é sacrifício aos deuses em que a vítima era queimada, e aqui está a copa ali em cima, né?
E o terceiro, que é o ascetismo, é um preceito moral ou comportamento de quem busca a perfeição espiritual. Então, assim, são sofrimentos também, esse tipo de método, né? Métodos depuradores para a libertação do sofrimento, mas é através dele, né? Então, não sei qual que é a vantagem aí, né? A Joana ela dá opinião aqui e dá opinião bem forte, né? Ela denomina esse tipo de comportamento como absurdas conceituações, né? Ou seja, ela como religiosa, obviamente, sempre foi entendendo que é um absurdo você se autoflagelar, né? Você acabar com... Exatamente. Quer dizer, você usa o próprio sofrimento para se libertar do sofrimento, é incoerente isso, né? É muito incoerente. Estoicismo, né? Que é uma corrente filosófica onde a virtude é considerada o suficiente para atingir a felicidade. E também significa austero e impassível. Paralelamente, o estoicismo, herdeiro de alguns comportamentos orientais, tentou imunizar o homem, estimulando-o a uma conduta de graves sacrifícios, que, sem embargo, é desencadeadora também do sofrimento. É outra linha, né? Aí que é pelo sofrimento para você se libertar do sofrimento. Então, a meu ver, e ao ver aqui da minha interpretação, de acordo com a Joana, né, é um pouco incoerente isso. É que eu vi aqui no dicionário, Oi? Eu vi no dicionário que essa doutrina, o estoicismo, anotei aqui, antes da gente começar o estudo, que é justamente a aceitação do destino. Tudo é o destino. Ah, não, né? Eu vou sofrer porque meu destino é sofrer. E não é isso que a gente aprende com a doutrina e com a Joana, né? Você não vai sofrer para sempre, né? Você pode modificar o rumo da sua vida, da sua trajetória, né? Isso que você está falando, Fátima, é bem oportuno, porque o que a gente está vendo aqui na tela passada, que é essa aqui, né, do silício, holocausto, ascetismo e do estoicismo, muitos que entendem equivocadamente a leitura da doutrina têm esse comodismo, né, de sofrer para libertar do sofrimento. Sofro para libertar do sofrimento, então não está fazendo nada diferente do que está aqui, segundo a Joana, né? Porque você aceitar uma situação de vida, né, que você precisa sofrer para se libertar do sofrimento, é muito incoerente isso, né? Sim. E a gente tem, infelizmente, equivocadamente, a gente tem isso na nossa doutrina também. Não que seja da doutrina, mas de pessoas que pensam, né? Talvez aí, agora eu pensando aqui, talvez seja aí resquício. Um resquício, uma herança, né? Uma herança desse inconsciente coletivo aí, que migrou, né, para alguma parte da doutrina. Porque é incoerente você utilizar do sofrimento numa situação que está me causando muita dor, né? E eu ficar nela acomodada, né? Porque vou me libertar do sofrimento, né? Isso é uma incoerência. E a gente observa, Edna, também, por exemplo, a gente está falando aí de flagelos físicos, mas a gente vê hoje muitas situações que a pessoa tem um sofrimento moral ou psicológico e ela vai ferir o corpo, né? Isso está sendo uma prática muito forte até entre os adolescentes, né? Bem lembrado. O corpo, vou cortar meu pulso, vou me cortar, me rasgar para diminuir um sofrimento de alma, né? Então, também a coisa ainda é muito atual, né? Exatamente, Maria. E assim, é um autoflagelo também quando eu tenho uma determinada situação e eu não busco soluções que sejam estratégias funcionais. Eu busco soluções de estratégias disfuncionais, mesmo que seja um sofrimento moral. É uma automutilação, um autoflagelo também no sentido moral, né? Também. Dor e sofrimento. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida.
é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra. E nós estamos aonde? No planeta Terra, tá? Ela está dizendo, é inevitável a ocorrência de sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes, né? Então, tem tantos livros, né? A literatura espírita ela é bem rica, trazendo essa realidade aqui para nós, né? Os que estão desencarnados, né? Bem aqui nesses circunvizinhos aqui do nosso planeta, também estão nessa atmosfera, nessa atmosfera. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Então, o sofrimento, doença da alma. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se a eleição de cada criatura. Sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, características do seu estágio espiritual, né? Então, a Joana tá mostrando para nós aqui que, por isso que ela fala lá no início, né? Para cada um evento comum, para cada um um vai sofrer mais, o outro vai sofrer menos, né? Por conta do entendimento maior, o entendimento transcendente. Isso não significa, né, e talvez aqui o equívoco de alguns espíritas, né? Isso não significa que nós tenhamos que conviver por acomodação, sofrer para poder se libertar do sofrimento, né? Mas sim por uma compreensão. Quando eu preciso passar, por exemplo, eu estou com uma doença, um câncer, né? Eu sinto dor, e é claro, e eu também sofro por isso. Agora, eu posso sofrer, eu sinto a dor, né? Eu posso sofrer mais ou menos de acordo com o meu grau de entendimento transcendente do que é aquela dor, né? Então, se eu tenho um entendimento mais profundo, né, de tudo o que engloba aí essa dor, né, de tudo, eu consigo passar pelo sofrimento de uma forma mais equilibrada, né? É que, assim, eu queria que alguém pudesse me ajudasse, talvez a Renata, acho que eu já ouvi a Renata já explicar para a gente isso aí. Assim, como a gente é espírito encarnado e esse corpo nos faz sentir dor, né? Me ajudem aí, porque eu não sei quem que falou isso, ou mais muita gente na doutrina espírita já estudou isso. Eu sei que o Milton Menezes fez um livro, O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação. Um dos primeiros livros, são dois psicólogos, mas ele foi uma tese de mestrado dele. E aí ele diz no livro exatamente essa ideia da Joana, porque ele cita a Joana como referência básica dessa tese dele, né, de mestrado, e onde ele é reincisivo, ele é muito assim, não repetitivo, mas ele explica nos vários capítulos desse livro, né? Quem quiser ler é interessante, para a gente dar sentido ao sofrimento, porque se você sente a dor, né? E a dor é própria do corpo físico, né? Se alguém tentar que alguém me beliscar, eu vou sentir dor, né? E a dor de um câncer, um paciente terminal de câncer, uma pedra nos rins, um parto difícil, uma dor assim muito forte, né? E aí ele vem ensinando a gente ali, passo a passo, nesse livro, com todo o apoio da literatura da Joana, dá um significado a essa dor, né? Então, a gente pode significar como aceitando, se revoltando, se rebelando, negando. Tem várias opções, tem várias maneiras que a gente pode aceitar essa dor. Mas aí eu queria dizer assim, eu entendi, depois de tanto tempo, assim, que a dor é necessária. Aí eu não sei se eu estou equivocada. Me ajudem. A dor física é diferente da dor moral, porque quando a gente sente uma dor moral, a dor
é o espírito que está sentindo. É o nosso, eu, o espírito, Fátima, quando eu sinto uma dor, um arrependimento. Mas a dor física, ela é necessária, em primeiro lugar, talvez de acordo com o meu grau evolutivo. Se eu estou num grau evolutivo ainda que eu dou muita... não sei se estou falando bobagem, tá? Me ajudem. Se eu estou vibrando num grau evolutivo que eu dou muita importância à dor física, eu posso entender, segundo Joana e seus estudos, que esse sofrimento está longe de eu significar ele, dar um significado para esse sofrimento, ou não. Ou elas podem ir paralelamente, dor e sofrimento, mas eu trabalhando os dois sentidos ali, paulatinamente. Então, me ajudem. Fátima, sobre a dor física, tá? A minha filha é enfermeira e ela diz isso, que cada pessoa tem um limiar de dor, tá? E aí, se a gente partir para sofrimento, dor como doença da alma, a gente vai entender melhor o que é esse limiar. Por exemplo, ela fala, meu limiar de dor é alto, né? Então, assim, tem pessoas que têm uma sensibilidade à dor física muito maior, que é a questão do limiar de dor, segundo palavras técnicas da área da enfermagem, né? E se a gente migrar... Oi, Adriana. Só que Emmanuel nos traz que não tem como separar o físico da matéria. Então, a dor física, ela vai trabalhar com o espírito. Leon Denis esmiuça isso no problema do ser, do destino e da dor. Não tem como crescer sem o sofrimento. Ele é o lapidário. E quando ela falou do sentido, é que me perdoe, não está o nome daquela irmã que falou agora, do livro Fátima. do Manuel? A Fátima. É interessante o sentido do sofrimento. Dá sentido. Dá sentido. Leon Denis fala isso, a importância de você pegar a professora dor e aprender com ela. E não tem como separar o físico da matéria. Se eu entendi aquilo que você perguntou, Fátima, a literatura da Joana, ela vem justamente para isso, para ela contradizer a questão do ser necessário o sofrimento. Então, ela traz essa dicotomia que a gente vive entre viver o sofrimento e achar necessário o sofrimento. Eu acho que é isso que a literatura da Joana, ela vem nos libertar dessa dicotomia, de que o sofrimento, ele é uma condição humana por uma questão ainda da nossa necessidade de reencarnacionista. Lembra da nossa aula sobre reencarnação? Inclusive, eu citei naquela aula sobre reencarnação algumas filosofias orientais. Vocês lembram da roda de Sansara, que a gente falou da roda de Sansara? Então, se libertar dessa roda de Sansara, quer dizer, da obrigatoriedade da reencarnação, isso, de certa forma, nos libera dessa cadeia também, desse ciclo de sofrimento, né? Então, o sofrimento enquanto dor física, isso é uma questão da vibração que a gente vive na Terra, de encarnado, né? Nem toda doença ela é expiatória. Ela pode ser uma condição das próprias impurezas da Terra. Só que como a gente vive como encarnado, vivendo assim, cada experiência somada de uma forma qualitativa para nos auxiliar no processo de depuração do nosso espírito, nós vamos usar até as próprias impurezas da Terra como também movimentos depurativos para o nosso espírito, né? Então, tudo é utilizado na nossa experiência carnal como auxílio na nossa encarnação, né? Agora, o que eu percebo na literatura da Joana é que ela realmente está nos preparando, enquanto espíritos, para nos desvencilharmos dessa questão de que o sofrimento ele é necessário
como para a nossa evolução. Eu, Renata, eu sinto muito isso como um preparo, sabe? Essa literatura da Joana, ela é um preparo espiritual para que nós, paulatinamente, vamos através do despertar do autoconhecimento, nos livrando dessa carga de que precisamos, então, sofrer, precisamos viver o mundo, nós temos que experimentar do amargo, nós temos que pegar o duro, para daí a gente conseguir ter consciência, né? Então, isso, pelo que eu entendo da literatura da Joana, nós estamos no caminho de nos libertarmos disso, né? E a partir do momento que a gente vai se libertando disso, o sofrimento ele vai sendo experienciado de formas diferentes, né? Não de uma forma assim tão dura, mas como uma experiência, né? Como uma experiência mesmo. Quer dizer, dor é necessário. Sofrimento, a gente tem que aprender com a Joana, a gente precisa aprender com a Joana, que não precisa ser necessariamente uma moeda de pagamento, né? Dor física. Eu sentia cólica desde os 13 anos, parar de sentir só depois que eu tirei o útero. Algum problema aí, né? De percurso, acidentes de percurso, de comportamentos meus pretéritos, que só me livraram, aspas. Só fui poupada dessas cólicas, né? Só depois que fiquei sem útero. Quer dizer, isso aí é um exemplo, um corriqueiro, uma coisa assim, tão corriqueira, tão comum, né? Mas, assim, eu entendo que a dor é necessária, mas o sofrimento não. É o sentido que a gente pode dar para esse sofrimento. É opcional no sentido do entendimento maior, né? Do significado, dos próprios sentidos, conforme você falou, Lívia. Eu vou seguir aqui, tá, gente? Mecanismo de alienação. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes que postergam a realidade. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Então, o que eu tenho para mim, né? A gente só sofre, e a gente pode olhar isso aí, é uma reflexão que eu faço comigo, tá? A gente só sofre naquilo que a gente não aceita, tá? Quando a gente passa a aceitar as coisas como elas são, a gente para de sofrer. Tá? É mais ou menos nessa linha desse slide da Joana aqui. Atitude... Aí eu colocaria só um adendozinho, Edna, de qual seria a qualidade dessa aceitação. Porque a aceitação comodista é uma anestesiação, é um anestesiamento. Então não é aceitação, tá? Não é aceitação no sentido estrito da palavra. Então, a gente ainda não tem um entendimento muito profundo do que é essa aceitação, né? A aceitação, ela tem que ser entendida numa coisa bem mais complexa, porque aceitar por aceitar pode ser uma anestesia. Eu aceito porque eu não quero criar confusão. Então, eu não entendi o problema. Eu só resolvi não entrar em conexão com aquilo naquele momento, mas isso também não vai me trazer benefício nenhum no futuro. Então, assim, eu um adendo, né, no que você falou, que só o processo de aceitar por si só, ele não é uma coisa qualificadora, né? Tem que ser aceitação e o entendimento e a ampliação da consciência junto também. Tá, eu vou então colocar aqui como uma reflexão minha para a minha experiência de vida em sofrimento, tá? Eu sofro mais ou eu sofro menos quando eu aceito os fatos como eles realmente são, tá? Eu vou tirar o geral e vou deixar na minha experiência, tá? Edna, eu faria
Vocês estão me ouvindo? Sim. Né? O que eu entendo aí nesse ponto? É a não resistência ao sofrimento. É você se entregar ao sofrimento sem resistência, sem fazer a guerra com o sofrimento, né? Que se a gente for olhar lá nas lições de Jesus, ele fala alguma coisa. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, andar 2 passos, ande 2 quilômetros. Então, é assim, quando a dor se apresenta, você se entrega a ela sem resistência e vai aí observar o que ela é, ou tirar as lições que ela pode trazer e tal. Então, assim, não é também negar nem nada, mas é não resistir, porque enquanto você está negando aquela dor ou resistindo a ela, você põe debaixo do tapete, né? Você foge, nesse sentido. Então, acho que eu trocaria essa palavra por não resistir a esse. Ok. Você está falando de dor física, né, Maria? Não, é qualquer dor, Fátima. É qualquer dor. Qualquer dor. Quando eu escondo a dor, ela vai tomando forma, né? A gente sabe, os grandes traumas são dores não aceitas, né? Resistidas, né? Eu escondo, não quero vivenciar aquela dor, então eu a escondo. Né? Tá. E quando eu poderia ir lá e me entregar a ela, né? Perceber o que ela é, como que é, o que está acontecendo, né? Tentar entender essa dor, como fazer um entendimento e não resistir e negar. Ok, gente, vamos lá. Atitude corajosa. Eu podia fazer só mais uma colocação? Pois não, Adriana. É que eu estou lembrando aqui do André Luiz, quando ele nos diz que nossas células são animálculos infinitesimais que nos obedecem. Então, quando temos uma dor física, começou o problema lá na alma. O meu corpo reflete o meu espírito. Queria pensar com vocês sobre isso. Sim, muito oportuno isso. Que é o que ela falou ali, né? É a doença da alma, né? A doença da alma. Atitude corajosa. Uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, aqui, ó, tá vendo a atitude que a Joana fala? E ela vai usar um conceito muito interessante, é por isso que eu coloquei esta figura, né? Como o homem ali, tão pequeno, né? Mediante essa grande rocha, né? E ao mar, ao oceano embaixo, tá? Ela vai usar um conceito muito interessante, que eu até destaquei. Olha o conceito dela. A resignação dinâmica, tá? Isto é, a aceitação do problema como uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Então, aqui ela fecha com chave de ouro, né? Então, assim, essa atitude corajosa, o que ela quer dizer com isso? É examinar, né, e enfrentar. O que é isso? E aí ela usa esse conceito de resignação dinâmica para dizer que você tem que olhar para isso, né? E tentar achar essa causa, porque enquanto tiver uma causa, vai continuar reverberando em nós, ou no corpo ou na parte moral, né? Vai reverberar, tá? Equilíbrio mental. Treinamento pela meditação, pela oração, que deflui, né? Do conhecimento que ilumina a consciência. Então, ela está dando aqui alguns passos, né? A gente utilizar desse conceito, para mim, foi muito interessante, da resignação dinâmica, né? E depois, para ter o equilíbrio, mediante essa situação, é um treinamento aí, pela meditação, pela oração, né? E resultam do conhecimento que ilumina a consciência. É isso que ela traz. Quer dizer, dá uma acalmada no ego, né? Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, representa alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento. Então, aqui, o que ela está dizendo aqui?
Se eu sei que eu estou habitando um corpo, né, com todas as experiências desse corpo, mas que esse corpo é transitório, porque eu sou um espírito imortal, isso facilita, quer dizer, eu tenho uma visão transcendente de mim mesmo, né? Assim como a visão transcendente de outros seres, né? E todos os seres vivos, né? É uma experiência transitória. Então, o que eu posso tirar de lição, né, para o meu crescimento, essa determinada situação de vicissitude da minha vida, né? Sofrimento e amor. Olha o que a Joana vai falar aqui. Pode-se dizer que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é um grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Aqui ela vai explicar, então, né, quais são as causas. Ou nesta vida, ou na pretérita, que hoje reverbera aqui para mim um sofrer, né, uma dor física ou dor moral, né, em algum momento eu tive essa causa, eu tive esse afastamento, né, do meu sentimento natural de amor, né? Foi assim que eu interpretei, tá? O maior de todos os mártires, a história dos mártires, atesta-nos a legitimidade do conceito. O exemplo de Jesus lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota, e daí a ressurreição. Então, aqui, ela completa, né, com o próprio exemplo vivo, né? Jesus, ele em tudo, ele deu exemplo vivo, né? Então, eu lembro muito daquela cena que a gente vê pelos filmes, né? São representados pelos filmes, né? De personagens, mas aquela cena onde ele está lá crucificado, onde ele diz, perdão, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Para mim, isso tem um significado muito profundo, sabe? E é isso, Jesus, até naquele momento cruel de dor, né? De dor física, ele teve amor, né? Pelos próprios algozes. E aí nós terminamos aqui o capítulo 1º. Muito bom. Vamos reforçar aqui, eu gostei muito, quero reforçar esse conceito. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Se a gente for observar mesmo, a gente considerando os sofrimentos que vêm das reencarnações, né? Expiações ou provas, se a gente for observar, em algum momento lá atrás faltou amor nesse processo que acabou desencadeando esses sofrimentos que a gente está vendo hoje, né? E se a gente for observar na própria vida também, né, realmente, onde existe a presença do amor, não tem sofrimento, né? Você pode ter um problema físico, um problema estrutural, problema de dinheiro, né? Você tem problemas, mas se houver amor nesse processo todo, não haverá sofrimento, né? Porque você não vai permanecer na dor e no sofrimento. É muito interessante esse conceito. E aí ela também, lembrando lá, que ela diz lá e aí a gente vai falar do amor que está intrínseco, né? Mas ela vai falar do conhecimento, quer dizer, eu preciso conhecer, né? Porque se eu ignorar, né, determinadas circunstâncias, né, uma coisa mais ampliada, com certeza eu vou sofrer com mais facilidade, porque eu ignoro muitas coisas, né? Quando eu aumento em conhecimento, né, e utilizo, conforme lá ela pega essa receita lá da doutrina, e eu utilizo a caridade, né, fraternal, conforme ela fala, e o que é a caridade fraternal? É o amor em ação,
né? Então, aí, realmente, é que a gente precisa aprender ainda a amar, né? Nós amamos ainda muito, muito nascente ainda, a maioria de nós, né? Na questão do amor. Mas a gente sabe, pelo menos a gente sabe, né? Não sei se a gente compreende, mas a gente sabe, né? Que o caminho da nossa libertação e da libertação num coletivo como um todo é através do amor, né? Então, não sei lá quando que isso vai ser e se vai ser enquanto a gente estiver encarnado e se vai ser na Terra. Acho que a Terra, se a gente crê na tese da evolução, né? Na lei da evolução, um dia, né? Vai acontecer isso, né? Mas por enquanto nós estamos vivendo aqui, neste momento, né? E aí o que a gente pode fazer com isso que nós estamos vivendo agora, né? O que eu posso fazer para que eu tenha uma compreensão maior dos sofreres meus, né, e dos meus irmãos e humanidade, né? O que eu posso fazer, né? E aí a Joana vai falar, no caso particular ali, né, pessoal, ela vai falar, utiliza da meditação, da oração, né? Tem muita coisa que a gente não tem uma capacidade de ação direta, né? Então, mas a gente sabe que a oração, e tem muitos estudos de pesquisadores no mundo todo, né? Hoje, tendo evidência científica do poder que tem a oração, né? Então, assim... eu estava aqui pensando o seguinte, que a gente tem... Quantos de nós aqui, por exemplo, hoje, nesse estudo, né? Já não se viu, quando criança ou adolescente, agora, na fase adulta, mais madura, tendo, assim, uma percepção de como a gente já encarou a dor e como a gente recebe a dor física. Eu só sei explicar e entender melhor com exemplos. Por exemplo, eu me dando um exemplo. Eu caí muito quando era criança, mas eu chorava quando eu caía. Me lembro que uma vez eu caí de bobeira, estava com um pão gostoso na minha mão, com a manteiguinha, veio uma tropeçada, o pão foi parar lá longe. E daí eu chorava, não era da dor de ver o joelho arranhado, assim, não, sabe? Eu chorava e ficava assim, puxa vida, 1 minuto atrás eu estava inteirinha com esse pão aqui, querendo comer o pão, e agora estou eu aqui com esse joelho todo esfolado, e o pão, não quero mais saber de pão. Então, aí eu me revoltava, na realidade. Era uma revolta diante da dor, né? E aí vieram as cólicas, com 13, 14 anos. Eu tive era que aceitar, porque essas cólicas me nocautearam, aspas, elas me impossibilitaram de passar por vários rituais de passagem. Eu me lembro que a minha prova de vestibular, eu fui fazer justamente no dia da prova, eu fiquei menstruada. E eu fiquei assim desorientada. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa prova? Eu passei na farmácia. Eu tinha 19 anos quando tentei vestibular, 19 para 20. Eu passei na farmácia porque eu já sabia que a médica dizia assim, você toma uma injeção de Baralgin. E o farmacêutico naquela época dava. E ele me enfiou aquela injeção de Baralgin e eu fui fazer a prova. E eu fiz aquela prova. E o Baralgin não estava fazendo efeito. Eu sei que eu passei no vestibular e eu comecei a amaldiçoar essas dores da menstruação, porque elas estavam me perseguindo, né? Todas as vezes que eu tinha que fazer uma coisa importante, fui trabalhar na Gasterne como recepcionista, toda bonitinha, toda bonequinha, toda barbizinha. Pá, no primeiro mês lá veio. Aí me mandaram para o hospital, para o pronto-socorro, para a enfermaria lá da empresa, uma empresa multinacional, tinha toda uma estrutura, né? Cheguei lá com uma cara, porque, gente, eu vomitava o dia inteiro. Eu ficava verde, eu me olhava no espelho assim, eu ficava verde.
Aí o enfermeiro, o que você tem? Uma menina, né, uma mocinha. Aí eu estou com cólica, muita cólica. Ah, então, peraí, encosta aí. Aí ele mandou encostar na maca, assim, ver com a injeção de Baralgin. Tum! Então, hoje, eu fico pensando assim, eu tive um câncer, né? E aí começou a mudar o rumo dessa... Como lidar com essas dores, né? A minha mãe morreu de câncer, minha mãe é adotiva, né? Fui ligando câncer à dor, sofrimento. Gente, é ressignificar isso todo dia, o tempo todo. O tempo todo. É uma luta. Não é assim, light, assim, pá, fórmula mágica. Não é assim. Nada é fácil, né? Mas está menos difícil do que foi há 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, quando a gente, não sei se eu vou estar me antecipando um raciocínio que eu talvez ainda não tenha concluído comigo mesmo, mas assim, você vai ressignificando essa dor e vai ficando mais resistente ou forte, não sei dizer. Eu estou resistente à dor, porque quando ela vem muito forte, eu cato um remédio. Graças a Deus que eu não sinto dores há bastante tempo, né? Mas se vem uma dor que me incapacita, do nervo ciático, quando ele me trava, e eu não posso andar, e eu tenho que tomar um relaxante muscular. Não sou adepta de remédios, mas essa minha associação de dor física com remédio, ela vem me desvinculando mais um pouco do que há alguns anos, algumas décadas atrás. Eu só vou para o remédio quando não tem remédio para mim. Sou redundante, sabe? Como para mim não tem mais. No exemplo que você dá, tá? No exemplo que você deu, que é das suas próprias dores, né? O que foi que aconteceu no seu processo que hoje, aos 60 anos, você ressignificou? Você está me perguntando? Isso. Uhum. Eu ressignifiquei, enquanto estudiosa da doutrina espírita, que essas dores são necessárias para a minha evolução. Esse foi as ressignificações mais importantes para mim que eu conquistei. Nesse sentido, eu conquistei sozinha, óbvio que não, né? A gente conjugar na primeira pessoa é bem complicado isso. É bem equivocado. Desculpa. Mas você vem necessárias. Caminhando com tantos amigos, com tantas pessoas, com tantos esforços para entender, para estudar, para praticar, que você vai fazendo esse caminho, no meu caso, é obrigatório, no meu caso. Assim. Se eu não fizer isso, eu vou estar negligenciando todo um esforço que eu venho fazendo esses anos todos. Assim que eu ressignifico. Entendeu? Legal. Mais alguma contribuição, meninas? É bom ter exemplos concretos, né, do viver mesmo, né? É muito interessante, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, né, de falar de si, né, num tema tão árido, né? Esse livro, para mim, do sentido do sofrimento, do desafio à superação, para mim ele foi um divisor de águas. Eu estava no Rio, começando a fazer um curso de mestrado, e eu não sabia para onde que eu ia. Eu não sabia assim, que eu ia fazer lá naquele mestrado. Eu estava fazendo um mestrado na Faculdade de Medicina da UFRJ. Uma simples professorinha de ensino médio, e as dificuldades elas foram crescendo na medida em que eu ia
eu ia me diminuindo diante da responsabilidade que estava se abrindo para mim. E aí eu fui buscando, né? Nas áreas afins, a psicologia já era uma simpatia bem grande desde meu exercício da docência, que aí eu comecei a entender que professor tinha que ser um pouco de cada coisa, enfermeiro, psicólogo, mãe, tudo, né? E aí eu escolhi a psicologia porque já era da minha simpatia acho que desde sempre, eu já falei para vocês aqui, que eu burlei a lista de livros quando eu estava com uns 13 anos, 14 anos, que vinha a lista de livros didáticos. Eu gostei tanto de uma folha de rosto, não, o fundo da folha de um livro que a professora mandou a gente ler, que estava lá, Psicologia Geral, Amaral Fontoura. Vocês que estudam psicologia devem ter lembrança dessa primeira pessoa. Amaral Fontoura. E aí eu coloquei lá, o meu espíritozinho do lado amoral e tacanho, eu tenho esse lado, todos nós temos, mas eu, quando adolescente, eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui esse nome aqui, porque eu quero ler esse livro. E aí meu pai ficou coitado, meu pai rodou aquele Rio de Janeiro, aquelas papelarias todas, não achava o livro. O livro era dessa grossura, gente, era um tijolo. Aí meu pai trouxe aquele livro para casa, no dia que ele encontrou, tão feliz que ele veio para casa. Minha filha, eu achei o livro. Então, o seu depoimento, Fátima, está indo de concorde com o que a Joana fala, né? Então, assim, você foi uma buscadora do conhecimento, né? Vivia com dores, e você buscou o conhecimento. Não importa se é só na doutrina, não importa em qual, mas você buscava, né? Você buscava, e isso ampliou muito o seu entendimento, né? E hoje você, já com a maturidade, claro, né, colhe os frutos daquilo tudo que você construiu, tijolo a tijolo, né? De conhecimento, de entendimento, tudo, do viver em si, né? Você agradeço uma coisa com outra. Muito grata a Deus, a toda a trajetória de vida. Eu falo assim que eu podia já ter desencarnado, acho que eu já vivi tanta coisa. A gente arbitra sobre isso, né? Mas não é aqui com a gente, isso que importa, né? Essa troca, né, que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que é muito bacana, e você sabe que você é querida por nós, né? Você sempre contribui muito com as nossas reuniões, né? E tem essa coragem de dizer... Atrapalho também bastante, né, Edna? Atrapalho também bastante pela essa minha necessidade de dividir com o outro me faz me atropelar e atropelar os outros, eu reconheço. Mas eu venho trabalhando. Então, mas a gente pontua, fica tranquila, porque a gente pontua, a gente dá umas pontuadas quando vê que, né, naquela hora tem que dar uma parada. Então, assim, tranquilo, tá? Você não atrapalha, não. Meninas, e vocês? Adriana, espera aí que eu vou agora parar a gravação, ok?